Barry Allen, como a gente já conhece, é o homem mais rápido do mundo no universo DC. O cara é tão rápido que já conseguiu atingir muito mais que a velocidade da luz e conseguiu voltar até no tempo. Esse poder de super velocidade já possibilitou ele de derrotar muitos vilões, na verdade. Mas será que tem como intensificar esse poder? Será que tem como deixar o Flash cada vez mais rápido? Ou se tentar melhorar o que já é bom, estraga? É por isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui e se o Barry Allen tomasse o composto V da VOT. Fica comigo que você vai bolar. Fala galera, Renan Marques aqui. Pois é galera, como todos já sabem, a empresa VOT do universo de The Boys criou uma substância que transforma pessoas normais, seres humanos, gente como a gente em supers. Essa substância concede poderes inimagináveis a qualquer usuário, seja homem ou mulher. Ela pode conceder super força, velocidade, telecinese, ficar invisível, voar e até controlar elementos da natureza. Ou simplesmente pode acabar afetando a saúde e te dar um poder completamente inútil. E quando eu falo inútil, é inútil mesmo, é tipo ter super força pra abrir um pote de maionese ou ficar invisível quando ninguém tá te vendo. É loucura, loucura. O que já não seria nada bom pro nosso querido Barry Allen. Pontos negativos e positivos do composto V original. Bom, o composto V pode afetar a mente do usuário deixando mais agressivo e instável, como no caso do Capitão Pátria, Soldier Boy, Trem-Bala, dentre outros. Além disso, se a fórmula for usada muitas vezes, pode causar mais instabilidade ainda no usuário e afetar até a saúde, galera. Outro ponto que é importante falar é que o composto V é altamente viciante, como a gente viu lá no caso do Huey e do Trem-Bala, né? E o pior é que se o usuário usar demais essa substância, pode acabar tendo algum órgão do seu corpo prejudicado, o que pode levar à falência, como mais uma vez a gente viu lá no caso do Trem-Bala. Ele usou tanto o composto V que teve uma parada cardíaca ao tentar usar demais os seus poderes. Usar demais o composto V pode melhorar sim as habilidades do usuário, porém pode acabar afetando a saúde também. Bom, caso a substância não conceda poderes de primeira ao usuário, como super força, super velocidade, invisibilidade, ele pode conceder poderes padrões, que seriam regeneração, prevenção de doenças e até envelhecimento em alguns casos. Ele pode ser usado como um medicamento geral, não só para ganhar poderes, e sim para prevenir muita coisa que um corpo humano normal não conseguiria prevenir. Então o composto V original consegue ser muito útil em muitos casos, por mais que seja altamente perigoso também. Pontos positivos e negativos do composto V24. Bom, além do composto V original, mais usado pela VOT, a gente tem uma variação dessa química, o próprio composto V24, que seria uma substância em fase de testes usada até pelo Butcher. O composto V24 concede poderes por 24 horas ao usuário, sem afetar a genética humana. O problema é que o limite de uso do V24 é de 3 a 5 doses dependendo da pessoa. Se caso o usuário acabar usando demais a substância, ela pode acabar afetando permanentemente o cérebro da pessoa, como a gente viu acontecer lá com o Butcher. Pô, o cara tava com o cérebro praticamente derretendo. Então se fosse pro Barry usar uma substância como o V24, teria que ser por uma emergência muito grande, galera. Força de aceleração. Bom, a força de aceleração é uma energia cósmica que permite os usuários realizarem feitos extraordinários, como viajar no tempo, correr mais rápido que a velocidade da luz e até atravessar objetos sólidos vibrando as próprias moléculas do corpo. E quanto maior a conexão do velocista com a força de aceleração, mais rápido ele vai ser. Caso o velocista use alguma substância que force ele a ser mais rápido para superar os próprios limites, em viajar no tempo e até bagunçar a linha temporal, pode haver muitas consequências, né galera? Isso aconteceu com o Zoom. Ele usou uma substância chamada Velocidade 9, que dava mais velocidade para tentar superar o Barry durante um tempo. Era por isso que ele era tão rápido naquela época, quem lembra aí? O problema é que teve alguns efeitos colaterais como dores, instabilidade e até a degeneração da própria força vital. O problema é que depois de tudo isso, ele ainda teve uma punição da força de aceleração, galera. Depois que o Flash derrotou o Zoom, a Speed Force transformou ele em uma espécie de ceifador temporal, forçando ele a caçar velocistas que bagunçam a linha do tempo. Ou seja, toda a ação que o Zoom fez com a substância Velocidade 9 levou ele à própria punição, que é o que já leva a gente a pensar nas consequências que aconteceriam com o Barry se ele usasse o composto V da VOT para tentar ficar mais rápido. E se o Barry usasse? Galera, não há dúvidas. Se o Barry usar o composto V ou qualquer velocista que tenha acesso à força de aceleração, como Kid Flash, Flash Reverso, pode ser mais prejudicial do que ajudar a ficar mais rápido. Além disso, o composto V faz mais efeito em crianças e bebês por causa da fase de crescimento. A fórmula vai se adaptando à genética do usuário conforme o tempo vai passando, e a criança vai aprendendo a lidar com seus próprios poderes. Já se a substância for usada em uma pessoa adulta, a chance dela viver é de 20%, galera.
Mas, como a gente está falando de um velocista como Barry Allen, que tem a força de aceleração para dar poderes como resistência e regeneração, as chances dele sobreviver ao composto V poderiam aumentar em até 90%, galera. Isso é absurdo. Se o composto V de alguma forma tivesse um efeito positivo no Flash, ele não só teria os poderes que ele está acostumado a ter, mas ele teria um grande upgrade na velocidade. Pensa só, é a mesma coisa que colocar um foguete em cima de outro foguete. É uma loucura. E se você já acha o Flash apelão, o composto V poderia dar um aumento exponencial da resistência. Ele poderia virar praticamente um Superman com os poderes de velocidade, cara. Seria um absurdo. Não dá pra saber ao certo o que o composto V faria no corpo dele, até porque os poderes são completamente aleatórios, galera. Mas mesmo assim seria mais seguro caso o Barry tentasse usar o composto V, seria apenas uma dose do V24 para não afetar sua saúde nem sua conexão com a força de aceleração, ou seja, ele usaria apenas uma vez para derrotar o vilão ou resolver uma emergência muito grave e voltaria a ser quem ele era antes, sem afetar os poderes nem a saúde. Mas falando do composto V original, mesmo se desse certo no corpo do Barry, no DNA do Barry, ainda ia ter muita instabilidade, galera. O Barry já é um cara muito emocional, principalmente com a morte da mãe. É tanta instabilidade que o V causa que ele poderia até começar a agir pelo impulso, galera. Pô, igual o Capitão Pátria, só que pior. Imagina só, um cara que consegue da ponta do universo e voltar em um segundo. Pô, Batman que se cuide com o preparo. Então assim, galera, os riscos do composto V são muito maiores do que os benefícios. E eu acredito que a equipe dos laboratórios Stark conseguiriam fazer uma fórmula muito melhor e de menos riscos do que o composto V para o Flash ficar mais rápido, né? Mas o que você acha que aconteceria com o Barry se ele tomasse o composto V? Você concorda com esse vídeo ou você discorda? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que é o nosso gás, a gente sempre tá trazendo conteúdos nerdísticos assim pra vocês, galera. Valeu, muito obrigado, fui!